Esse fundo entregou excelentes dividendos no ano de 2022 e a ideia desse vídeo é entender um pouco mais do portfólio do fundo e quais são as perspectivas para 2023. Eu estou falando do fundo JPPA11. Beleza? Pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, vocês já estão cansados de ouvir isso. A ideia do canal é trazer aí uma análise dos resultados do fundo para auxiliar no seu conhecimento e, quem sabe, na sua tomada de decisão. Beleza? Se de alguma forma esse conteúdo agregar conhecimento a você, considere se inscrever no canal para dar aquela moral para a gente bater os 2.000 inscritos o quanto antes e curte o vídeo aí também, ajuda bastante a impulsionar e atingir o maior número de investidores, beleza? Bom, primeiro eu quero bater um papo com vocês sobre os resultados financeiros desse fundo, tá? Então vamos entender um pouquinho das características principais, né? A gente está falando de um fundo que teve o seu IPO em 2018, ou seja, um fundo recente, tem 4 anos de existência. Ele está sendo classificado aqui pelo Fundamentei como híbrido, muito por conta do valor em caixa que ele possui, né? A gente vai verificar no relatório gerencial que ele tem uma receita bem interessante de renda fixa, né? Isso acaba trazendo ele, caracterizando ele como híbrido aqui pelo Fundamentei, beleza? Outro detalhe importante é que a gente está falando de um fundo que é bem pequeno ainda. Salvo engano, ele tem pouco mais aí de 90 milhões de patrimônio líquido, ou seja, ele ainda é bem pequenininho, tá, gente? E o que isso traz de consequência para o investidor? A liquidez, justamente por ser um fundo pequeno, um fundo com pouco mais aí de 7 mil cotistas, acaba atrapalhando a questão da liquidez, né? Um fundo com uma liquidez um pouco baixa, tá? É natural que um fundo pequeno tenha uma liquidez baixa, então no momento eu não vejo problema nessa situação aqui, beleza? Bom, vamos entender um pouquinho aqui dos números, que é o que mais chamou a minha atenção, né? Eu vou descer aqui para os últimos meses para a gente verificar o seguinte. Primeiro, esse fundo, pessoal, é um fundo que não tem alavancagem, tá? Ele não tem nenhum tipo de dívida. Percebam que o passivo dele está na casa de 2 milhões de reais, é muito baixo, né? E na verdade é proveniente basicamente aí dos rendimentos que ele vem pagando mensalmente. Tá, então é um fundo que não tem dívida, né? Isso acaba sendo bem positivo. Outro fator importante é que o fluxo total descontado dele é um fluxo que me parece bem saudável, né? Vejam que ele não tem distribuído aí valores muito acima do seu resultado financeiro. Já expliquei isso para vocês em outro vídeo. Então assim, o fundo não vem utilizando o seu lucro contábil para compor a distribuição final do mês. Então isso acaba trazendo uma certa saúde para o fundo, né? Vejam que está em torno de 0,1, menos 0,1, ou seja, está bem tranquilo nesse aspecto. Vejam que o patrimônio líquido dele está na casa dos 89 milhões de reais, né? Um fundo bem pequenininho ainda no quesito patrimônio líquido. Talvez aí venha em 2023 fazer uma nova emissão, sobretudo pelo fato dele ser um dos poucos fundos de papel que não está com desconto, né? Na verdade, ele está com um pequeno ágio. Vou até trazer para vocês aqui, ó. Ele está sendo negociado aí em uma relação PVP de 1,03. E, pessoal, vocês sabem, né? Os fundos de papel aí têm sofrido bastante, né? Então, ele está sendo negociado aí com esse pequeno ágio, mostra como o mercado tem valorizado esse fundo imobiliário em questão. Bom, dito isso, vamos verificar agora um pouquinho do relatório gerencial desse fundo para entender, né, um pouquinho do portfólio e quais são as minhas expectativas aí para 2023, beleza? Então aqui no começo eu destaquei algumas taxas, né, que esse fundo cobra, 1,05 de administração e 20% de retorno, né, de performance em cima do benchmark, né? Lembrando que o benchmark dele é o IMAB 5, divulgado pela Ambima, tá? A crescida de 0,50% ao ano. Tá, eu diria que é um benchmark razoável, né? Não chega a ser aquele 100% do CDI do HCTR, que me incomoda bastante, então vejo como algo coerente com a proposta do fundo, beleza? Aqui embaixo eu também destaquei o seguinte, olha o dividend yield desse fundo, gente, 19,9% nos últimos 12 meses. Isso aqui é insano, né? Absolutamente insano, tá? O número de cotistas que eu adiantei para vocês já, né? Um pouquinho menos de 8 mil aí, ou seja, uma base ainda pequena, esse fundo ainda é bem pequenininho, porém tem um potencial bem interessante de crescimento, né? Sobretudo se mantiver os bons rendimentos que vem dando nos últimos meses, beleza? Aqui o PL dele que eu também já comentei com vocês. Agora eu quero destacar um pouquinho do DRE. Tem alguns pontos positivos e negativos, né? O primeiro ponto negativo, e espero que a gestão mude isso em breve, né? É destrinchar um pouquinho das receitas de CRI. É sempre importante a gente saber, por exemplo, quanto dessa receita aqui de janeiro, de 1.128.650, é proveniente de juros e quanto é proveniente de correção monetária, né? Então, eu acho que quanto mais informações o DRE disponibiliza para o investidor, mais transparência a gestão mostra possuir, né? E também facilita a tomada de decisão do investidor. Então, acho que o único pontinho negativo aqui seria esse, tá, gente?
no meu entender, né, é claro. Agora eu chamo a atenção para vocês para o seguinte, né, o ganho de capital que esse fundo teve aí nos últimos meses, provenientes aí de venda de CRIs, né, então veja, ele teve aí 126 mil reais em novembro, dezembro ele não teve nada, beleza, e em janeiro ele teve aí 460 mil arredondando, né, de ganho de capital. Se a gente for ver aqui nos últimos 12 meses, a gente está falando de 2 milhões e 100 mil reais de ganho de capital, tá? Proveniente aí de venda de CRIs. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque o ganho de capital proveniente de venda de CRI, gente, não deve ser algo costumeiro, né? Não é a atividade fim desse fundo. O objetivo desse fundo não é aferir receita por meio de ganho de capital, mas sim por meio do recebimento de juros das operações dos CRIs que ele adquire. Então, se a gente pegar aqui a receita total, né, de CRI dos últimos 12 meses, que foi de 10 milhões e 750, se a gente for ver aqui o ganho de capital relativo à receita que ele teve, a gente está falando de quase 20%, né, pessoal? Então, é uma receita significativa em comparação ao que ele tem de fato de CRIs, e isso, por um lado, também acaba sendo negativo, né? Porque eu não acredito que essa receita deva se manter aí para 2023, porque, como eu já disse, não é o objetivo do fundo. Então, é algo para a gente ficar de olho, sim. Existe uma tendência de redução dessa receita nos próximos meses, né? Caso o fundo não realize mais operações nesse sentido, e isso certamente vai impactar na distribuição final da cota. Beleza? E aqui também a gente tem a renda fixa, né? Vejam que ele teve uma receita aqui em janeiro bem significativa, 146 mil reais, provenientes daquele caixa que a gente viu que ele tem disponível aí em renda fixa, né? De liquidez diária. Então é uma receita interessante, enquanto o fundo não localiza aí CRIs interessantes para poder investir, né? Tirar do caixa e comprar, eu vejo como uma estratégia interessante manter esse caixa em renda fixa, até porque o CDI está nas alturas, né? Então o retorno que ele vai tendo aqui na renda fixa acaba sendo bem positivo. Por fim, eu destaquei aqui o resultado que ele teve por cota e quanto ele distribuiu, justamente para a gente verificar aquela situação do fluxo total descontado aqui, né? Do fundo que eu mostrei para vocês. Então vejam só, no mês de novembro ele teria que distribuir, né, R$ 1,31 e distribuiu R$ 1,40. No mês de dezembro ele deveria distribuir R$ 1,15 e distribuiu R$ 1,41. Ou seja, ele utilizou nesses 2 meses parte da reserva que ele tinha para poder manter esse patamar de distribuição. Já em janeiro, né, que foi o último mês divulgado, a gente percebe que aconteceu justamente o inverso. Ele teve uma receita aí para distribuir R$ 1,78 por cota, mas ele acabou optando por distribuir R$ 1,40, ou seja, para poder montar novamente um pouquinho da reserva que ele acabou utilizando. Então acaba sendo interessante, né, até para o fundo se proteger aí em meses como o mês de dezembro, que veio uma receita muito baixa, né? Percebam que essa receita de dezembro é justamente o mês onde não houve ganho de capital, né? Então olha só, sem esse ganho de capital, mantendo esse valor aqui próximo de receita de CRI, ele tende a distribuir R$ 1,15, R$ 1,20. Então fiquem de olho nisso, porque deve impactar sim o fundo em 2023 nesse sentido, beleza? Aqui embaixo, gente, ele fala um pouquinho do desempenho, né, e do benchmark que ele estipulou. E eu achei interessante destacar novamente a reserva. Então vejam só, a linha em vermelho é o resultado, a coluna em vermelho é o resultado e a coluna em azul é o que foi distribuído. Então sempre que o azul estiver acima do vermelho, a gente pode dizer que ele utilizou a reserva de lucro, né? Foi o que aconteceu aqui em fevereiro, em abril, em maio, em junho e em novembro, dezembro. Ou seja, em 6 meses aí de 2022 ele utilizou a reserva e nos outros 2 meses ou ficou igual, né, ou ele fez uma reserva de lucro. Então me parece bastante equilibrado nesse sentido, mais um ponto positivo para a gestão, né? Inclusive foi um dos poucos fundos que manteve uma distribuição bem alta de rendimento mesmo em meses de deflação que a gente teve aqui em agosto, setembro e outubro, né, de 2022. Beleza? Aqui a gente tem um pouquinho da liquidez, a gente pode perceber que é uma liquidez baixa, então fiquem atentos nisso, porque para quem deseja aportar um valor significativo, pode ter dificuldades aí para se desfazer das cotas por alguma outra razão, né? Então fiquem de olho nisso, porém não se esqueçam que o fundo é pequeno, então é natural que a liquidez seja baixa. Tá bom? Aqui embaixo eu destaquei algumas características, então olha só que interessante, né? 86% em CRIs, 14% em renda fixa. Os setores dele, né? A gente está falando de incorporação, loteamento, sendo os carros-chefes aqui, né? Seguido aí de varejo, logística, transportes e outro. Ou seja, é uma segmentação de fato exposta a riscos maiores, né? Como incorporação, como loteamento. Então é natural que o fundo
até pelos rendimentos que vem distribuindo, tem aí uma exposição, um risco um pouquinho maior nesse sentido, né? E aqui o tipo, né, a gente percebe que é focado aí em créditos corporativos, e uma pequena parcela em pulverizado, somente 4%, né? Isso aqui é uma característica importante do fundo. E aqui, pessoal, uma coisa que me chamou bastante atenção, a taxa ponderada desse fundo. A gente está falando de IPCA mais 8,4%. Né, correspondendo a quase 60% do portfólio. Essa taxa, gente, é uma taxa aí mediana, né? Longe de ser uma taxa high yield aí de 10, 11, 12% ao mês, ou seja, é um fundo que do ponto de vista da taxa ponderada não apresenta um risco muito grande, né? Não poderia dizer aqui que ele é um fundo high yield. Na verdade, olhando para essa taxa, eu diria que é um fundo de risco médio, né? Mas a gente vai ver que algumas outras coisas acabam talvez jogando esse fundo para um fundo um pouquinho mais arriscado, sobretudo em relação ao LTV, que eu já vou comentar com vocês. Aqui um outro fator importante, que é a questão da concentração, né? Justamente por ser um fundo pequeno aí de 89 milhões de PL, ele ainda tem poucos CRIs e, por consequência, claro, ele acaba tendo uma concentração um pouquinho alta. Por exemplo, ele tem 11% aqui no CRI Desco, 8% no Arquiplan, ou seja, é uma concentração um pouquinho elevada, porém justificada também pelo PL baixo que ele possui no momento, beleza? Aqui eu destaquei os 3 maiores CRIs em relação a proporção do patrimônio líquido, né? Já citei 2 inclusive, que é o CRI Desco e o CRI Arquiplan ali em cima, e também o CRI aqui COC, né? Representando 7,5% do PL dele. Tá bom? Aqui embaixo, gente, tem a questão do LTV que eu acho importante destacar para vocês. Lembrem-se que o LTV, quanto menor ele for, mais garantias existem na operação. Então vou dar um exemplo. Se o fundo adquire um CRI no valor de R$100, por exemplo, e a garantia que o credor vai colocar nessa operação seja um imóvel, por exemplo, avaliado em R$200, o LTV seria 100 dividido por 200, o que dá 0,5 e tirando a porcentagem seria 50%. Ou seja, um LTV de 50% significa que o devedor desse CRI está colocando na operação uma garantia que equivale ao dobro do valor que ele está tomando como empréstimo. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Ou seja, quanto menor for esse LTV, mais garantias existem na operação. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quanto maior for o LTV, menos garantias existem na operação. Tá. E aí eu destaquei para vocês o seguinte, lembrem-se, né, até no exemplo que eu citei, 50% equivale a garantias no dobro do valor tomado. E esse fundo especificamente, ele tem aí 22% em LTVs entre 76,25 e 85. Tá? Então, essa parte desses LTVs aqui são um pouquinho mais arriscados. E, inclusive, eu destaquei para vocês aqui quais são eles, né? São justamente aqueles CRIs com a maior participação no PL. Então, por exemplo, o CRI Desco tem um LTV de quase 80%, tá? E equivale aí a 12,9% na carteira de CRI desse fundo. O CRI Arquiplan também tem um LTV altíssimo, né? 83,3%, e equivale a 9,2% da carteira de CRIs desse fundo. Ou seja, é uma questão para a gente ficar de olho, né? A gente tem que acompanhar o desenvolvimento dos pagamentos, né, desse CRI para verificar se não vai haver nenhum tipo de inadimplência, porque acaba não sendo tão positivo assim essa relação LTV que essas duas operações em específico possuem. E aí eu chamo a atenção para essa outra operação, SOCICAN. O LTV dele é de 100%, gente. Então isso significa o quê? Que o valor que esse CRI tomou do fundo é o mesmo valor que ele colocou como garantia. Ou seja, isso aqui é extremamente preocupante, né, do ponto de vista de segurança. Então, assim, a gente precisa acompanhar, sobretudo este daqui, né, 100%, ainda que ele represente apenas 3,3% do PL, mas esse não é o LTV que nós investidores gostamos, né? A gente tem que buscar sempre LTVs aí entre 60% a 70% para os fundos mais arriscados e fundos mais conservadores aí, talvez com uma garantia até um pouquinho melhor, né? Aí varia muito de fundo para fundo. Tá bom? Então achei importante destacar isso aqui para vocês. Aqui no final tem o rating que eles utilizam. Então aqui eles destacam, né, que eles usam uma metodologia de classificação própria. Tá? Não é nenhum tipo de rating internacional. Infelizmente acaba sendo ruim, porque a gente não consegue comparar com outros fundos aí que utilizam rating internacional para poder comparar o risco deles, né? Mas aqui no rating da própria JPPA11, a gente percebe que a maior parte está alocado em BAA1, que seria aqui o que eles classificam como qualidade de crédito adequada, 32% no A3, que seria uma qualidade de crédito alta, e 12% aqui no BAA2, que também entra como
uma qualidade adequada, né? Então a gente fica um pouco vendido aqui porque quais são os parâmetros que eles utilizaram para dizer que é adequado ou não, a gente não sabe, né? Porém, partindo da ideia de que esse rating é um rating coerente, seria em tese bons ratings aqui, né? A maior parte estaria ou adequada ou alta, então acaba sendo bem interessante. Aqui embaixo ele vai falar um pouquinho mais das operações individualmente, gente, então basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais do portfólio desse fundo, das características dele, dos riscos que ele oferece, né, sobretudo naquela receita de capital, que é algo que me incomoda um pouquinho nesse fundo. E de alguma forma espero ter contribuído com o seu conhecimento. Inclusive, se isso de fato aconteceu, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo também para dar aquela moral, beleza? Valeu, gente, muito obrigado.